Nós vamos lá então, estudando o nosso livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírito ou dos Espíritos. O nosso capítulo é o capítulo número 6, Vida Espírita, e nós estamos estudando o 5º item, Escolha das Provas. Nós iniciamos no nosso último encontro esse tema e paramos aqui na questão 259, vamos para 260, né? E falando sobre a escolha das provas, então. Está muito alto agora? Então deixa eu baixar um pouquinho. Vamos lá. Só um instantinho. Aqui, vamos lá. Deve melhorar assim, né? Deu uma melhoradinha? Sim? Ok, beleza então. Então nós vimos aqui nos nossos itens anteriores, no estado errante antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Aí os espíritos responderam aqui então que ele mesmo escolhe o gênero de provas, né, que então é o exercício do livre-arbítrio. Falando sobre então que o espírito nem sempre escolhe aquilo que ele deseja, né, que Deus também acaba permitindo essa ou aquela prova, né, para que ele possa experimentar. Bom dia, André. Se ele escolhe todas as experiências que ele pode viver durante a vida, né, se as tribulações foram previstas e escolhidas, os espíritos responderam então que nem sempre, né, porque nós escolhemos aquelas provas principais, né, o restante vem como parte da nossa experiência aqui, de acordo com as nossas escolhas, com as decisões que nós tomamos, com o ambiente que nós vivemos, né. Então aqui a partir da 260, que é o que a gente vai começar a partir de hoje, pergunta então Kardec aqui aos espíritos: como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É uma questão interessante, porque esse é um gênero de prova que um espírito pode vivenciar, escolher, por exemplo, um determinado ambiente onde ele vai reencarnar, um determinado grupo do qual ele vai participar, e ele vai sofrer então a influência e as consequências daquela experiência, né? E nós temos muitas outras experiências relacionadas às provas que um espírito pode escolher ou a qual ele se submete. Basta nós olharmos, por exemplo, no próprio livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, ali nas entrevistas que Kardec faz, nós temos ali naquelas diversas categorias, né, dos espíritos felizes em condições medianas, os suicidas, criminosos arrependidos, os endurecidos, expiações terrestres e tal. E ali, lendo aquelas entrevistas, nós encontramos os espíritos abordando com muita frequência a ideia das provas, né? Aquele que se submete, por exemplo, a uma obsessão, no caso de um espírito que cometeu suicídio, né, provocado por uma obsessão, essa obsessão era um gênero de prova. A Condessa Paula, lá no início, nos Espíritos Felizes, falava de todas as provas, né, os tipos de provas que ela vivenciou, e que ela teve então a oportunidade de escolher como sua última prova a prova da riqueza, que ela já estava bastante madura, bastante desenvolvida para poder lidar com todas as tentações, né, e fraquezas provocadas por esse tipo de prova. Outro espírito falava sobre prova da pobreza, outro falava sobre a prova de sofrimentos físicos, outro falava de experiências relacionadas a grupos sociais, familiares, né? E teve um espírito, um criminoso arrependido, que falava exatamente desse tipo de prova, exatamente escolher essa prova de nascer entre gente de má vida, como Kardec colocou. E lá o espírito fala o seguinte, que ele acabou então cometendo um assassinato devido às influências e até mesmo, né, parte da sua própria escolha, e aí então, né, para poder cometer um roubo, né, e aí então ele foi preso, consequentemente foi executado, já que a
a guilhotina naquela época era uma prova capital, era uma pena capital, né? Então acabava vindo da execução, e aí então Kardec fez a evocação, já que aquelas execuções elas eram publicadas em jornais, informadas, né, através da mídia. E aí Kardec fez a evocação desse espírito e perguntou para ele exatamente, né, se ele tinha essa tendência à criminalidade ou se foi influência do meio que ele vivenciou. E ele disse exatamente isso, que ele tinha essa tendência e ele escolheu então reencarnar naquele ambiente como uma prova para que ele pudesse melhorar. Só que ele mesmo reconheceu que foi uma escolha de uma prova além das suas capacidades. E ele acabou então cedendo àquelas fraquezas, né? Então a gente vê no Céu e Inferno, para quem deseja estudar sobre provas e tudo mais, fazer uma lida, né? Dá uma lida ali naquelas entrevistas todas e vai destacando tudo aquilo que os espíritos falam com relação à prova. No caso de um espírito que era ateu, por exemplo, a sua grande prova na sua existência era provar para ele mesmo a existência de Deus, já que ele vivia aquele vazio existencial sem saber exatamente, sem ter uma ideia sobre a sua natureza espiritual. Então, lendo ali, nós vamos encontrar na prática os espíritos vivenciando, né, as consequências daquilo que foi vivido no mundo material e também fazendo abordagens sobre aquilo que eles tinham experimentado como prova durante as suas encarnações. Então aqui Kardec, né, como o espírito pode querer nascer entre gente de uma vida, né? Então aquela própria entrevista já esclareceu, e os espíritos respondem: é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. E continua aqui na 260A. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? E aí os espíritos respondem, né, até com uma questão meio óbvia, né, e deveríamos lamentar isso? É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, e é por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra. Né? Então aqui Kardec perguntou, né, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia escolher nela o meio necessário a certas provas, né? Então, ou seja, se por acaso não tivéssemos uma sociedade ainda criada ou formada por espíritos inferiores, né, como é que um espírito poderia escolher uma prova dessa natureza? Então a gente já fala exatamente pela lei de afinidade, não com relação apenas aos ambientes e aos grupos ao qual o espírito vai se vincular, mas ao próprio mundo também. Porque se por acaso o nosso planeta se transformar num mundo regenerado, né, regenerado não no início da regeneração, mas uma regeneração já estabelecida, né, e também promovendo o desenvolvimento para mundos mais elevados, né, ou condições mais elevadas, os próprios espíritos também acompanharão essas transformações. Então, o mundo regenerado ele é composto, obviamente, de espíritos regenerados. Espíritos ainda inferiores, espíritos cheios de viciações, de tendências inferiores, ele estará reencarnado, né, vivendo num mundo com o qual ele tem afinidade. Então, por isso, nós temos nessa colocação de Kardec, falando que como é que um espírito pode escolher uma prova se ele já superou essa prova, né, se o mundo já superou essa condição. Depois aqui na 261, Kardec diz assim para nós: o espírito nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc? Resposta dos espíritos: certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou prodígio, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade.
mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências, né? Então aqui, bom dia, Andréia. Então aqui o que Kardec pergunta aos espíritos é se nós temos necessariamente que passar por todos os tipos de prova. Nós já vimos algumas, né? A prova da obsessão com influência para o suicídio, a prova da pobreza, a prova da doença, a prova dos conflitos familiares, sociais, a prova de viver entre má gente, né, como Kardec coloca, né, nessa expressão. Então nós teríamos que passar por todos os tipos de prova para podermos nos desenvolver. A questão ela é bastante simples de nós avaliarmos, porque quando nós reencarnamos no meio, fazendo parte de uma sociedade, né, e nós vemos que as coisas acontecem de uma forma tão perfeita que nós ficamos até surpresos, achando que tudo isso é coincidência, sem nos darmos conta de que existe uma teia, né, que foi programada por Deus, uma teia de experiências programada por Deus, que faz com que nós, pelo simples fato de vivermos em sociedade, aprendamos com o próprio relacionamento. Então a nossa natureza é uma natureza gregária, ou seja, nós somos seres que vivemos em comunidade, nós dependemos da comunidade para sobrevivermos. Se por acaso alguém vive de uma forma isolada, ele o faz por opção, contrariando a sua própria natureza. E nós vemos isso na própria natureza primitiva, quando nós vemos os animais vivendo em grupo. Vemos ali primatas, nós vemos ali felinos, nós vemos ali pássaros, né, vemos ali peixes que vivem, né, peixes e mamíferos marinhos também, que vivem em comunidade. Então é natural eles viverem assim. Eles se buscam naturalmente para viverem em comunidade, para se sustentarem, para se protegerem, para se desenvolverem. E nós somos animais mais evoluídos aqui do nosso planeta e também temos na nossa natureza essa busca pela vivência em comunidade. Então nós vemos assim que instintivamente nós nos buscamos para a vida em comunidade. Esse instinto, obviamente, ele não foi simplesmente, não apareceu do nada. Ele certamente foi colocado, né, nas características animais que nós temos. Essa busca natural por próprio Deus faz parte da nossa natureza, da nossa personalidade. E aí então, vivendo nesse grupo, nós vamos então compartilhando experiências, sempre vivendo, né, através da ação e da reação. Nós temos então uma ação, o outro que convive conosco terá uma reação, uma resposta, e nós então vamos sofrer as consequências positivas, negativas, neutras muitas vezes, né? Mas, de um modo geral, nós vamos sempre aprendendo através dessa convivência. Nesse tipo de relação, muitas situações que para nós acabam sendo inicialmente desagradáveis vão despertar em nossa consciência um tipo de reação, um desejo de continuar vivendo aquilo ou repelir aquela experiência pelo efeito negativo que ela proporciona. Então, por exemplo, nós estamos vivendo num ambiente social, onde nós vemos muito sofrimento, onde nós vemos a pobreza, onde nós vemos a violência, onde nós vemos a indiferença entre as pessoas. Isso necessariamente não precisa se transformar para mim como uma prova que foi planejada para que eu pudesse me desenvolver. O fato de viver numa comunidade já faz com que eu experimente essas experiências e, consequentemente, comece então a desenvolver na minha consciência, no meu intelecto, uma forma de conviver, né, eliminando aquilo que para mim é negativo e buscando aquilo que para mim é positivo. Então, por exemplo, a violência. Eu não preciso optar por uma prova específica de nascer num ambiente violento, estando numa sociedade primitiva como a nossa, onde a violência bate a nossa porta o tempo todo. Agora, há aquelas provas em que, quando nós analisamos, né, as características da nossa personalidade e vemos ali que temos muitas fraquezas, que temos tendências que para nós realmente são prejudiciais, nós escolhemos então situações, experiências que vão fazer com que especificamente naqueles casos
nós aprendemos com os resultados negativos ou com as provocações que aquele tipo de experiência vai proporcionar para cada um de nós. Então, no caso, por exemplo, alguém tem uma tendência a viver, por exemplo, dentro do alcoolismo. Então o indivíduo, né, Regina, bom dia. Então o indivíduo acabou desenvolvendo esse vício, lembrando que ele não aparece de uma hora para outra. Chega numa encarnação e ele desenvolve assim um apetite quase que insaciável pela bebida alcoólica, e aí então ele se torna dependente químico dessa substância. Então, na verdade, é com o hábito, é com a frequência, é com ali a aproximação, né, contínua, que vai fazendo com que aquele desejo se torne cada vez mais intenso. Como experiência, para que ele possa resistir a isso, para que ele possa se transformar, ele vai então no mundo espiritual passar por uma série de tratamentos, vai passar por uma série de aprendizados, vai desenvolver ali experiências, e aí então depois ele vai escolher como prova estar num ambiente em que vai ser para ele provocativo, estimulante, para que ele tenha aquele desejo e resista a ele. Nós tivemos um caso de uma psicografia que nós já lemos, de um espírito que, né, ele acabou provocando na família, né, um sofrimento muito grande, e depois de desencarnado veio todo aquele arrependimento, aquele sofrimento moral, aquela dor toda, né, de destruir a sua família. E aí então, como prova na sua programação, porque a psicografia falava exatamente daquela aproximação, daquela sensação, daquela impressão de estar se aproximando a nova encarnação. Então ele começava a sentir uma angústia, um medo, uma insegurança muito grande, e ele ficava pensando, mas a minha hora está chegando, mas será que eu estou preparado? Será que eu vou conseguir realmente cumprir aquilo que eu me programei? E ele então fala exatamente das provas. A prova vai ser ele então reencontrar no ambiente profissional os companheiros do passado que o levaram ao alcoolismo. E ele coloca isso de uma forma muito clara. A sua principal prova vai ser essa. Ele vai formar de novo a sua família, ele vai ter ali a sua vida programada para que ele possa se desenvolver, ele desenvolver várias virtudes que são necessárias, mas o ponto principal é o reencontro com esses companheiros. E aí então, né, sendo convidado ali, ele falava que na encarnação anterior ele era sempre convidado aí pro bar para poder comemorar o fim do dia, aquela coisa toda. Ele acabava cedendo e provocou todo aquele sofrimento familiar, e foi um sofrimento para ele próprio principalmente, né? Então a sua principal prova era exatamente essa: reencarnar naquele meio, reencontrando aqueles companheiros do passado e passar por aquelas mesmas provocações. Então, para esse espírito, essa prova era uma prova necessária para tratar, né, vamos usar a expressão tratar, aquele ponto específico da fraqueza que ele trazia. No caso, por exemplo, das demais experiências, do ciúme, como foi colocado, do orgulho, da vaidade, da violência, da sensualidade, dentre outras, naturalmente o ambiente vai oferecendo isso para nós o tempo todo. Em termos de sensualidade, nos tempos atuais, por exemplo, nós temos os meios de comunicação, nós temos ali os recursos tecnológicos que expõem para nós qualquer tipo de situação. Você assiste a uma novela, você assiste a um filme, você vai num site qualquer, você encontra fotos, situações, músicas, danças que estão o tempo todo provocando a sensualidade em nós. Agora, se eu tenho uma fraqueza específica para aqueles casos de sensualidade, da sexualidade desregrada, né, da viciação em torno do sexo e tudo mais, aí então eu vou viver uma experiência específica no ambiente ou com os seres, com as pessoas que estão relacionadas a isso. No caso, pessoas, por exemplo, que nós podemos encontrar com facilidade, que só para poder ilustrar as nossas ideias, quantos desses indivíduos acabaram entrando para o meio político ou para o meio empresarial e acabaram sendo provocados o tempo todo para aquele desejo de corromper-se ou provocar a corrupção em torno de uma pessoa. Ele está sendo o tempo todo influenciado, aquele ambiente é um ambiente terrível. Para aquele que tem, por exemplo, a droga, a violência, o crime, vai nascer numa determinada comunidade onde isso acaba se tornando muito presente. E assim as provas vão acontecendo. Então, nós necessariamente não precisamos experimentar todos os tipos de prova.
elas vêm de acordo com a necessidade. O restante nós aprendemos naturalmente através das vivências em comunidade num mundo como o nosso. E aí nós vamos nos aproximando daquilo que nós temos mais tendência, ou nos afastando daquilo que é indiferente. Para quem não tem desejo nenhum em cometer o crime, para nós podemos nascer em qualquer ambiente. Nós naturalmente vamos nos distanciar daquela situação, fazer tudo o que é possível para podermos nos afastar daquele ambiente. Agora, para quem aquela tendência vai começando a se misturar, vai começando ali a ser provocado, a ser envolvido, até chega uma hora que ele vai ter que tomar aquela decisão capital. Que ele pode então ser bem sucedido ou ele pode fraquejar. E aí nós temos várias situações. Então, como eu falei para vocês, para quem quiser estudar sobre provas, dá uma lidinha lá no Céu e Inferno em todas as entrevistas. É um estudo mais a longo prazo, mas é um estudo bastante proveitoso, e vai marcando tudo aquilo que os espíritos vão relatando sobre as provas que eles vivenciaram nas suas últimas encarnações e nas provas futuras que eles precisarão viver nas encarnações que se seguirão. Então aqui mais uma vez foi colocado para nós então que se todos nós precisamos passar por tudo isso, já vimos. Questão então 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Essa questão ela está relacionada aqui com o item anterior, quando Kardec pergunta aos espíritos então se todos nós temos que sofrer todas as provas, e eles colocam, dizendo assim, que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Então, se todos nós somos simples e ignorantes sem experiência, como é que nós podemos escolher então um caminho sem essas situações? Respondem aqui os espíritos então: Deus supre a sua inexperiência traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. E então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. Então essa queda, na verdade, é que ele se encontra num caminho que pode proporcionar para ele experiências positivas, favoráveis, e ele, por opção, acaba se desviando. Então ele mesmo se lança nesse abismo de sofrimentos. Aliás, muitas experiências que nós estamos vivendo, nós chegamos até a falar sobre isso em outras situações, que a nossa vida poderia ser contínua e progressiva. Sempre subindo, melhorando. Só que tem situações que, infelizmente, é algo que acontece conosco assim de uma forma muito frequente. Nós acabamos então passando por experiências dolorosas que nós temos que dar uma pausa naquele progresso, imaginando que seria assim aquela ascensão contínua. Nós damos aquela pausa, fazemos um pequeno retrocesso para refazer um caminho ou recomeçar uma experiência que nós falhamos. Então essa falha, na verdade, seria: nós damos um passo para frente e 2 para trás. Esses 2 para trás significa que nós temos que voltar, resolver a questão e depois começar a avançar de novo. Então nós criamos esses mesmos obstáculos, nós provocamos esses mesmos atrasos. Por exemplo, nós estamos então vivendo aqui em sociedade, aí então nós, por atração, por desejo, nós nos aproximamos de uma pessoa, começamos aquele relacionamento, e a partir daquele relacionamento, nós inclusive vimos isso ontem, estudando o nosso livro Os Mensageiros, aquele caso de Otávio, que André Luiz relatou para nós, que ele era então um espírito que saiu de nosso lar, sendo ali afiliado àquele Ministério da Comunicação, ele se preparou como médium. E a sua encarnação giraria em torno de um trabalho mediúnico, onde ele reencontraria espíritos que eram importantes, 6 crianças que seriam órfãs, e ele então deveria cuidar dessas crianças. Ele seria provido pelo mundo espiritual, tanto moralmente como materialmente, para que pudesse sustentar aquela família. Seria solteiro e trabalharia no campo da mediunidade. Só que aí então ele começou a
a criar conflitos, né, com a família, com o pai, com a madrasta e tudo mais. Conheceu uma pessoa porque ele tinha assim, uma grande atração, ela acabou engravidando, vindo ali um espírito, um inimigo do passado dessa mulher, que ele teve que se envolver com ela também. E aí então ele viveu essa vida extremamente problemática, conturbada, desencarnou ali por volta dos 46 anos. Ou seja, ele tinha uma programação para poder evoluir e ele se desviou, fez ali um caminho equivocado, e ele então criou um vínculo com espíritos com que ele não tinha vínculo nenhum, deixou de cumprir aquilo que foi programado. Então nesse caso ele teve que voltar, e essa era a grande lamentação que ele tinha, né, do constrangimento de não ter conseguido aquilo que ele vivia. Voltou e depois começou. Exatamente, André. Então tudo para nós, né, e hoje nós começamos a ter esse melhor entendimento das nossas encarnações, porque do mundo de modo geral, quando nós falamos nós não falamos apenas nós que estamos aqui na nossa sala, não falamos nós que somos espíritos, nós falamos nós do mundo. De pensarmos, por exemplo, que nós nascemos no lugar onde nós merecemos, que nós precisávamos, com as pessoas que nós precisávamos, com aquelas mesmas condições. Aí você liga a televisão e vê, por exemplo, aquele conflito que está acontecendo na Palestina com Israel, onde as pessoas estão se agredindo, jogando bombas um no outro, dando tiro um no outro. De 2 dias para cá, quase 60 pessoas morreram e mais de 2.500 foram feridas por causa desse conflito de fronteiras que existe entre eles. E eles nasceram no lugar que eles precisavam, num ambiente com o qual eles tinham afinidade, numa situação histórica que eles mesmos ajudaram a construir. E eles continuam agindo de uma forma tão instintiva, tão primitiva, sem se darem consciência de que eles estão ali exatamente para resolver o problema e não para intensificar. E o que eles estão fazendo é exatamente intensificar o problema. De repente você deu um tiro, matou uma pessoa. Você não estava ali para matar essa pessoa, mas no momento em que você assassinou aquela pessoa, você acabou de criar um vínculo com ela que certamente haverá reencontros problemáticos, reencontros conflituosos. A gente vê no mesmo, a mídia brasileira hoje fala muito sobre a situação do Rio de Janeiro, tiroteio para todo lado, perdida para todo lado, gente sendo executada. Todo mundo está ali para poder resolver o problema e não para poder criá-lo. Né? Exatamente, Arnaldo. Nós optamos por essa ignorância, por essa imaturidade, escolhemos ser parte do problema, sendo que na verdade a programação consta como nós sendo a solução dele. E por causa dessa ignorância. Então hoje nós, que somos estudantes da doutrina espírita, e temos agora essa visão diferenciada do nosso mundo, nós começamos então a compreender que, por mais difícil que seja a nossa situação, nós não estamos ali para agravá-la. Nós estamos para tentar, de todas as formas, com os recursos que nós temos à nossa disposição, tentar fazer com que as coisas sejam melhores. Fazer com que o nosso mundo íntimo, pelo menos, fique melhor do que ele era, mesmo que nós não consigamos promover grandes transformações, porque a programação é para que nós consigamos realmente sermos bem-sucedidos, mas pelas nossas dificuldades, limitações e tudo mais, nós acabamos então caminhando pouco, mas o importante é caminhar. Só que infelizmente nós acabamos criando situações que não estavam. Quantas vezes nós atrasamos a nossa evolução por criarmos situações problemáticas que não estavam previstas? Como foi o caso, por exemplo, de Otávio, que nós vimos. Não era previsto ele conhecer uma pessoa, se envolver com ela, acabando criando uma situação de uma gravidez não desejada provocada por essa fraqueza, né, da sensualidade e tudo mais, e constituir uma família que não era para ele ter constituído. Porque a programação dele era assim: ó, você não vai se casar, você vai trabalhar no campo da mediunidade e você vai acolher aqueles espíritos que vão ao seu encontro. De outras formas, né? No caso, por exemplo, a madrasta que ele tinha, quando se casou com o pai dele, já trazia 3 crianças. Essas 3 crianças eram esses espíritos, fazia parte daquela meia dúzia de espíritos que ele conheceu no mundo espiritual e que ele tinha um vínculo muito importante. Ele abandonou aquelas crianças e acabou criando outra situação. O Braz lembrou aqui, não vim trazer a paz, mas a espada, né? Exatamente o que Jesus colocou.
E essa espada significa exatamente isso, as nossas provas, essas provocações para que nós resolvamos as questões e não simplesmente ignoramos-las. Ontem mesmo eu estava assistindo a um telejornal e aí eles iam fazer essa semana, pelo fato de terem comemorado no último dia 4, se não me engano, agora de maio, 70 anos da criação do Estado de Israel. E aí, então eles estavam mostrando, né, nesse pequeno documentário que vai passar durante toda essa semana na Bandeirantes, no Jornal da Bandeirantes. Eles iam mostrar assim, um quadro de 5 minutos durante toda a semana falando um pouquinho sobre a história desses conflitos, a história da formação do Estado, as consequências da formação desse Estado. E foi interessante que 2 pessoas foram entrevistadas. Um judeu, ele tinha sido ali alguém que foi preso num campo de concentração, depois ele conseguiu escapar e fez parte da resistência contra os nazistas junto aos soviéticos, depois ele se tornou um oficial do exército e acabou depois se aposentando como um general do exército israelense. E por outro lado, entrevistando um morador daquela região da Palestina, e ele foi então desalojado, ele foi expulso das suas terras. E aí então, entrevistando os dois, foi muito interessante, né? Interessante, infelizmente muito triste, mas interessante. E aí então perguntava assim pro palestino, né? Como é que você se sente diante de tudo isso? E isso por causa, né, da fundação, ou melhor, da inauguração da nova embaixada americana em Jerusalém, oficializando, pelo menos na visão dos Estados Unidos, a capital de Israel como sendo Jerusalém, que é uma região também reivindicada pelos palestinos. Só que com essa fundação acabou então fazendo com que os palestinos perdessem, na visão dos Estados Unidos, o direito de estar naquela região. E aí então perguntando para aquele palestino, né, como é que você se sente diante de tudo isso? Ele falou assim: eu sinto um ódio que vem do fundo do meu coração. E aí depois fazendo uma pergunta semelhante diante daquela situação para esse general judeu, ele falou assim: nós não vamos permitir que eles vierem, se eles vierem, eles vão pagar um preço muito grande. Então nós vemos assim que 2 pessoas adultas, maduras, já muito vividas, trazem em seus corações um ódio mortal um pelo outro, a ponto de estarem se matando na fronteira por causa de um pedaço de terra. Então qual é a grande prova que eles estão vivendo? Estarem naquele ambiente com os seus desafetos, né, trazendo são extremamente problemáticas para resolver, e estão sucumbindo a essas provas, infelizmente. A Andréa colocou em cima, né, eu acho essa situação extremamente complexa. Viemos ignorantes, temos o aprendizado lá em cima, esquecemos tudo e voltamos com a responsabilidade de acertar. Sem contar que toda essa nossa boa vontade de acertar, temos os amigos que nos impedem e fazem de tudo para errarmos, ao mesmo tempo que nós temos aqueles também que nos ajudam, né, Andréia? Temos ali aquelas duas, aquela visão dos desenhos, né, que você tem o anjinho e o diabinho sentado no seu ombro. É exatamente ali que nós estamos ouvindo os 2 conselhos, as 2 sugestões. As influências, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. E eles respondem: muito mais do que nós imaginamos, né, de sorte que são eles que nos conduzem. E quem são eles? São os espíritos inferiores com quem nós temos afinidades, mas também os superiores com quem nós temos afinidades. E cada um vai dizendo para nós o que fazer. Fazermos ou não é uma questão de opção. E aí então, nessa situação que nós vamos vivenciando, desse aprendizado, por exemplo, que nós temos, é um aprendizado teórico, né? Bom dia, Ajuda. É aquele aprendizado teórico, né? Nós sentamos na sala de aula, observamos aquilo, né? Que um dos grandes aprendizados que nós vivenciamos, por exemplo, são as experiências de campo que os espíritos vivenciam. André Luiz vai começar a trazer muito para nós nos seus livros, né? Por enquanto ele saiu de nosso lar para aprender ali sobre a sua nova realidade. Bom dia, Dudu. Aprender sua nova realidade, sobre se familiarizar com as atividades, com o trabalho, e agora então ele começa a observar um pouco mais sobre
as atividades lá do Ministério da Comunicação. Nos próximos livros ele começa então a trazer para nós experiências de campo. O que significa isso? Aquelas experiências em que ele vem aqui para o mundo físico, frequenta ambientes no plano espiritual e começa a ver aquilo que está acontecendo com os espíritos, falando sobre as histórias, as causas e as consequências. Então, para muitos no plano espiritual, esse aprendizado também é um aprendizado de campo. Quem contou para nós sobre isso de uma forma muito interessante foi o espírito Camilo Castelo Branco, lá no Memórias de um Suicida. Porque ele falava assim, para aprender um pouco mais sobre essas fraquezas, o desejo do suicídio, as situações que provocam esse desejo, ele então fez experiências de campo junto com outros espíritos, visitando lares, visitando comunidades em que pessoas simplesmente desejavam a própria vida porque não suportavam as situações. E ele, como sendo um suicida, estava vendo exatamente na prática as pessoas sendo levadas a esse mesmo desejo. Então é o aprendizado teórico, é aquele conselho, é aquela influência, são aquelas observações que nós realizamos, aí então nós viemos para cá. Nós reencarnamos e aí então vamos viver na prática as próprias experiências que nos dizem respeito. E aí então vem aquela força de caráter. As situações que nós superamos, aquelas que nós sucumbimos. Então todo mundo vem aqui para o mundo físico com o objetivo de ter sucesso. Só que infelizmente nós acabamos fraquejando. E esse enfraquecimento vem exatamente das tendências que nós trazemos, que precisam ser superadas. André lembrou também, né, mas parece que só escutamos um, né, temos de aprender a escutar os nossos protetores sem dúvida. Isso também, Andréa, nos é proporcionado pela própria doutrina espírita. Porque ela não fala para nós daquilo, da natureza das experiências que nós estamos vivendo, mas fala dos nossos relacionamentos, da nossa origem, do nosso destino, traz aqueles tantos e tantos exemplos. O dia que esses ensinamentos forem forem absorvidos pela planetária, nós teremos uma revolução no nosso mundo. Porque vendo naquele ambiente que nós vemos, né, lá na Palestina com Israel, nós vemos ali então um jogando pedra, o outro dando tiro, o outro jogando bomba, o outro matando, o outro morrendo. Vendo da perspectiva espiritual, dá para a gente imaginar a quantidade de espíritos que estão ali, influenciando aquelas pessoas, tentando demovê-las, aquela violência toda, e outros instigando a violência. Quem que ganha ali? Aquele que está mais afinizado com as nossas tendências. Como eu falei para vocês, daquele entrevistado que disse com essas palavras: eu sinto um ódio no fundo do meu coração. Quando eu li essa frase, né, para variar, sempre que eu vejo alguma coisa que me chama atenção, eu já guardo, porque eu sei que eles vão em algum comentário para ilustrar alguma coisa aqui no nosso estudo. Quando ele falou isso, na hora que ele me registrou, eu falei, essa é uma frase que nós vamos utilizar mais dia ou menos dia. Não deu outra. Algumas horas depois nós estamos tratando dela exatamente, falando desse tipo de experiência. Sim, a história começou lá atrás. Quando nós começamos ali a pegar ali os livros de Moisés, falando sobre a terra prometida, que Canaã seria a terra dos hebreus, que eles tinham que chegar ali, quando nós começamos a estudar essa parte do Antigo Testamento, que fala da fuga do Egito até a chegada naquela região do Oriente Médio, nós temos ali uma história sanguinária que é contada no Antigo Testamento. Quantas cidades foram invadidas, quantas pessoas morreram, a tal da história do Muro de Jericó, por exemplo, que acabou trazendo para nós ali sangue para todo lado. E aí então os hebreus chegaram naquela região, tomaram posse daquilo que eles achavam que tinha direito, expulsando outras pessoas que lá estavam. Então, na verdade, nós estamos falando de um conflito que tem mais de 3.000 anos. Datam, né, estimam que Moisés tem escrito aqueles livros por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Não, quando a gente fala em violência, Brás, a gente inclui tudo no pacote. Genocídios, estupros, agressões, mutilações, todo tipo de situação. Então nós vemos assim que é algo milenar, né? E exatamente o que eu comentei aqui em casa, Brás, eu falei assim, é interessante a gente ver que a história se desenvolve dessa forma, com todos esses conflitos,
mas tinha aquela programação de Jesus nascer naquele ambiente. Aí, né, para nós, deveríamos guardar essa informação para estudarmos quando chegarmos no mundo espiritual, para entender exatamente por que ele nasceu naquele ambiente. Era um povo que era monoteísta, era aquele povo que tinha trazido ali aqueles primeiros valores que eram importantes, né, a partir da codificação de Moisés. E aí então Jesus nasceu naquele ambiente. Por que naquele ambiente, não em outro? Porque embora nós falemos, né, do Império Romano, que controlava toda aquela situação, havia um ódio mortal entre eles. É mais ou menos uma situação, para a gente poder ilustrar um pouquinho mais, é mais ou menos uma situação como acontecia na África, durante o domínio dos colonizadores europeus, ali no final do século XIX. Então nós tínhamos ingleses, nós tínhamos franceses, nós tínhamos portugueses, né, que dominavam ali muitos países, muitas regiões da África. Só que quando eles dominavam ali, eles fizeram uma partilha entre eles. Então eles se sentavam à mesa e diziam assim no mapa: olha, dessa montanha até essa montanha, isso aqui me pertence. Como é o caso, por exemplo, que nós podemos colocar, vai na Nigéria. Daqui até aqui, isso me pertence. Ok, isso pertence àquele país europeu. Só que nesse espaço entre essa montanha e aquela montanha, você tem ali 4 ou 5 tribos que se odeiam. Que são obrigadas a conviver sob o jugo de um país imperialista, não respeitando fronteiras, não respeitando culturas. E aí então, depois, quando chegou no século XX, quando nós tivemos ali a independência de muitos desses países, os europeus foram embora, viraram as costas e falaram: toma, agora vocês se viram. E eles começaram a se pegar, aquela guerra civil, aqueles conflitos mortais, aquelas coisas sanguinárias que aconteciam naquela época. Na época do Oriente Médio era a mesma coisa. O Império Romano estava ali tomando conta, mas naquela região dominada por eles, você tinha ali árabes, persas, hebreus, que estavam se matando, que se odiavam. Então, assim, quando a gente começa a analisar essa história antiga e começar a ver a origem das coisas, né, o Brás lembrou a mesma coisa, né, de Simão Bolívar também, aqui na América Latina, em especial na América Espanhola, aconteceu a mesma coisa também. No Brasil, tribos indígenas que se odiavam, que eram inimigas, e os portugueses vieram e começaram a controlar tudo. A pólvora, Brás, ela foi inventada pelos chineses ali por volta, eu acredito ali por volta dos século IV, século V, né? Estou chutando mais ou menos. É bem antigo, né? O Arnaldo colocou lá em cima, né? Mas com todas essas dificuldades que viemos para vencer, contamos com o auxílio, né? Pelo menos o auxílio do nosso protetor. Pelo menos não, nós temos auxílios imensos, né? O Arnaldo, de espíritos familiares, de espíritos protetores. É uma legião de espíritos que estão ali em torno de nós para nos ajudar nesse desenvolvimento. Só que nós temos, né? Nós damos ouvidos muito mais, né? Muito mais para as tendências inferiores do que para as nossas virtudes. As nossas imperfeições ainda são muito mais patentes em nós do que as virtudes. Arnaldo lembrou também, essa história não é exclusiva daquele local, né? A história da humanidade, o homem querendo dominar o homem, como eu falei para vocês, né? Na América nós tivemos isso, na África, na Austrália, quando os ingleses chegaram lá e encontraram os aborígenes, na Ásia, né? A própria muralha da China mostra isso, né? A invasão dos mongóis ali naquela região da China, Japão com China, a Índia com Paquistão. Conflito não falta. Conflito não falta. É só nós escolhermos a região e a época. O resto, a própria história conta para nós isso que vivenciou, né? Estava em Porto Seguro olhando os mecanismos de defesa na época, né, os lança-dardo, né, muito interessante aquelas fortalezas da época, né? O Brasil passou por tantos conflitos que nem fala. Mas enfim, né, voltando então aqui à nossa ideia, trata exatamente disso, né? Então, desde o início os espíritos começam então a passarem por muitas experiências para crescerem, como foi colocada nessa questão 262, né?
que Kardec perguntou aqui mais uma vez para a gente poder retomar o raciocínio. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? E aí que então a resposta dos espíritos, né? Fala sobre a queda do homem, que inicialmente a nossa trajetória é uma trajetória positiva. Mas quando nós começamos a entender que nós somos espíritos, que evoluímos de níveis inferiores, níveis evolutivos inferiores, o nosso princípio animal, os nossos instintos animais, eles são muito fortes. Por isso que nós reencarnamos num ambiente como esse. Porque são esses instintos que vão nos movendo, e aí então nós vamos desenvolvendo em nós também o intelecto, vamos desenvolvendo valores através dessas experiências. Só que nós vamos então seguindo essa ou aquela tendência. Como isso acontece lá naquele início? Como é que um espírito, por exemplo, lá no início da sua jornada, tem uma preferência pela ciência e o outro pela arte? O outro prefere ser virtuoso e um prefere ser virtuoso e o outro vicioso. Como isso se dá? Não sabemos. Porque isso acontece no princípio, lá nos princípios dos tempos, para cada espírito, numa época em que nós não sabemos. Não sabemos quando, não sabemos como. O que nós sabemos de um modo geral é exatamente isso, que todos nós somos conduzidos para sermos bem-sucedidos. Os desvios que acontecem, de que forma que os vícios, que as tendências, que as virtudes vão se desenvolvendo em nós para esse ou para aquele caminho, isso nós não sabemos. Isso, né, como os espíritos dizem, lá nas origens dos espíritos, quando eles começam a se humanizar e tudo mais, isso se encontra ainda lá nos véus, sob os véus dos mistérios de Deus, como dizem os espíritos a Kardec. O Braz lembrou aqui, né, um índio sozinho, né, o cacique Piancó, na Paraíba, livrou sua tribo dos colonizadores para não ser escravizados, né? A mesma coisa também, né, o Brasil tem uma história, né, riquíssima em torno dessa parte da colonização, né? Então, só para a gente poder ter uma ideia, o Brasil teve quase 5 milhões de escravos que foram trazidos da África para cá, além dos descendentes desses escravos que nasceram no Brasil. 5 milhões. Então o Brasil foi o país, para vocês terem uma ideia, que mais escravizou pessoas na história da humanidade. E isso nós temos há 300 anos. Então nós temos o triste título do país que mais teve escravos em toda a história da humanidade. É algo assim extremamente triste para nós. É um legado doloroso que nós agora estamos tentando corrigir. E aí então nós olhamos todos os nossos conflitos e problemas de desigualdades sociais, de violência e de corrupção e tudo mais, relacionado exatamente com a nossa própria história. Então o nosso trabalho é um trabalho de reconstrução. E cada país tem o seu, cada região tem a sua história. Essa, lamentavelmente, é a nossa, é a mais dolorosa. O Arnaldo lembrou, ontem tomei um susto, assisti uma palestra que a pessoa afirmou que as desencarnações coletivas é um mecanismo de deportação para outros mundos, né, e tem espíritos reencarnados em mundos que os homens são alimentos para os animais. Tem uma pele de 1 polegada de espessura e o mundo oferece uma temperatura de 750 graus. Né? Histórias, hein? Histórias e mais histórias. Né? As desencarnações coletivas, né, elas acontecem geralmente quando espíritos estão comprometidos com uma determinada experiência, ou quando como nós estamos vivendo agora, né, uma aceleração nesse processo de transformação. Não significa que os espíritos que vão desencarnar vão necessariamente para outros mundos, mas eles vão recomeçar novas experiências de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais acelerada. Então, quer dizer, você desencarnação coletiva para resolver logo essas questões. O destino de cada espírito vai depender exatamente das suas necessidades. Então, e quando nós, no caso, por exemplo, de nós que somos espíritos já numa condição intelectual mais avançada, embora moralmente ainda tenhamos aí as nossas dificuldades, o mundo que nós vamos reencarnar é um mundo que vai nos ajudar a desenvolver o intelecto e não voltarmos numa época tão primitiva a ponto de sermos alimentos para animais, né?
Então nós já estamos numa condição melhor, já passamos dessa fase, felizmente. E por mais primitivo que o espírito seja, a sua experiência, as provas e as expiações que ele vai vivenciar não estão relacionadas em ser devorado pelos animais, mas é exatamente experiências relacionadas com a coletividade, com a sociedade, né? Então temos ali muito ainda a aprender, né? Pois é, né? Pois é, bem fantasiosa, né? Lamentavelmente. O Braço colocou, Manuel Filomeno de Miranda pediu para ir em um desses mundos e ficou estarrecido, né? O pré-humano. Ver como é que é. Dos desejos que nós, que gostamos um pouco de história, de conhecer um pouquinho sobre tudo isso, buscamos, né? Vamos lá então, continuando. Kardec então aprofunda um pouco mais essa questão da escolha das provas, que Deus supra a inexperiência, mas o homem que se desvia, na questão 262A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da experiência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Então, quando o espírito tem ali o seu livre-arbítrio, ele escolhe ou pode ser ali imposta para ele? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa experiência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e ao mesmo tempo servir de expiação. Então muitas vezes nós temos, quando se fala sobre Deus, obviamente nós, conhecendo um pouco mais sobre o mecanismo da programação reencarnatória, em livros, por exemplo, como André Luiz traz para nós, em que nós temos ali espíritos orientadores que nos ajudam na elaboração dos nossos projetos, nós falamos na verdade ali do desejo de Deus passando por uma cadeia de comando, onde espíritos sábios, tendo ali o conhecimento e entendimento dessas leis divinas, dessas leis superiores, vão então nos ajudando na elaboração. Nós encontraremos ali muitos espíritos que ainda estão estagnados, espíritos que estão em desequilíbrios, né, vivendo desequilíbrios, espíritos ainda endurecidos, rebeldes, né, que os espíritos sabem que chega um momento em que o espírito precisa sair daquela condição, que para ele não é uma zona de conforto, mas é uma zona de estagnação. E aí então os espíritos fazem um planejamento compulsório. Esse planejamento compulsório é aquele planejamento imposto, que mesmo que o espírito não queira, o espírito não tenha compreensão ainda, traçam para ele uma trajetória que vai fazer com que ele viva experiências para poder quebrar um pouco daquela resistência que ele tem para sair daquela condição. Muitos espíritos estão, por exemplo, em tal estado de perturbação que somente uma nova encarnação vai fazer com que eles consigam se reorganizar. Manuel Filomeno de Miranda, lembrando que o Brás colocou para nós ali, traz muitos relatos, André Luiz também traz relatos, sobre espíritos que estão ali adormecidos, que estão em desequilíbrio profundo. Nós vimos também na Memória de um Suicida, lá naquela região do manicômio, onde espíritos que cometeram suicídio se encontram em tal estado de perturbação que somente uma nova encarnação, onde ele vai ser submetido a experiências mais dolorosas, mais traumáticas não, né, mais contundentes, vai fazer com que ele comece a se reorganizar, a ter ali uma reorganização mental, psíquica, intelectual, fluídica, para poder reorganizar o seu corpo físico. Então esses espíritos são conduzidos a uma encarnação, onde eles muitas vezes não terão consciência no início, são corpos deformados, são cérebros praticamente destruídos, onde eles vão simplesmente ser submetidos a cuidados e a vivência de uma determinada rotina. Então essa rotina de relacionamentos, de tratamentos, de situações externas que vão trazer para ele, né, estímulos, mesmo que sejam estímulos dolorosos, mas são estímulos para que ele possa despertar, e muitas vezes ele vai demorar 3, 4, 5 encarnações nessa condição. Vivencia um pequeno período, volta para o mundo espiritual, vem mais um pouco, volta. Então ele vai mudando gradualmente a sua condição, até chegar um momento em que ele começa a ter um pouco mais de lucidez e começa a participar desse planejamento.
Nós encontramos muitos espíritos assim. Nesse caso em especial do Memórias de um Suicida, que é o tipo de desencarnação talvez do mais doloroso, do mais perturbado, porque não traz apenas uma perturbação psíquica, mas traz também uma deformação orgânica, fluídica, muito profunda. Então esses espíritos passam por várias experiências. Muitas vezes uma encarnação de 5 anos, o espírito vem, algumas vezes não consegue se organizar e tem um aborto espontâneo. Então ele começa primeiro tentando reencarnar e os abortos são provocados. Depois vem outro aborto. Depois ele consegue reencarnar, vive alguns anos e assim vai progressivamente se desenvolvendo. Nós temos várias situações assim. E então o espírito, embora ele tenha pouca consciência, o processo vai acontecendo de uma forma interna. Nós não vemos ele se manifestando, interagindo com o ambiente, mas internamente ele está passando por um processo de mudança, sendo trabalhado aqui no mundo físico e também sendo trabalhado espiritualmente. São várias as experiências. Braz lembrou aqui, estamos perto de um grande expurgo coletivo, ele está abrindo fendas em todo o planeta, né? E o expurgo já vem acontecendo há algum tempo, né? Assim os espíritos já nos instruem. Depois continua para nós assim. Questão 263. O espírito faz a escolha das provas, né, imediatamente após a morte? Então, de que forma que são feitas as escolhas, as experiências que nós vamos vivenciar? Respondem para nós aqui. Eles fazem escolha imediatamente? Não, pois muitos creem na eternidade das penas e, como já vos foi dito, isso é um castigo. Então muitos espíritos demoram para terem consciência da sua realidade. Nós espíritas, pelo menos essa é a nossa expectativa, nós então desencarnaremos, já passaremos por aquele processo rápido de perturbação, já teremos consciência da nossa condição espiritual e já começaremos a trabalhar para poder planejar a próxima etapa. Já vamos nos envolver com atividades, já vamos nos desenvolver com novos aprendizados, já vamos planejar ali as nossas próprias experiências de acordo com as nossas necessidades e a coisa vai fluir rapidamente. Então nisso vai consistir para nós essa evolução mais acelerada, mais aproveitada. Ou seja, nós perderemos menos tempo criando situações problemáticas que vão nos atrasar. Mas nós trabalharemos em função daquilo que para nós será muito mais proveitoso. Então, por isso, nem todos os espíritos já chegam no mundo espiritual conscientes da realidade, trabalhando para esse progresso. Alguns têm que dar aquela parada, passar por ajustes, despertar consciências, até que eles consigam. Muitos espíritos passam ali séculos, como nós já vimos, no próprio livro Céu e Inferno. Nós temos ali um caso de mais de 200 anos, o outro de mais de 300 anos, que ficaram ali estagnados. Nessa situação, passando ainda por esse processo, né, de provas, né, porque as provas não acontecem apenas aqui no mundo físico. Para esses espíritos também é uma prova. Que somente através dessa mudança de pensamento é que eles conseguirão sair daquela condição. Questão 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? Né? Então aqui uma questão bastante interessante para nós. Então, de que forma que nós escolhemos as nossas provas? Já sabemos, né, que vai de acordo com a nossa tendência. Mas como se dá essa escolha? Respondem os espíritos. Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Então, as nossas escolhas, as provas que nós escolhemos, estão sempre relacionadas com a nossa história. Porque é uma forma de nós revivermos uma experiência do passado que não foi bem sucedida e, ao mesmo tempo, já corrigirmos aquilo que faz parte desse mesmo contexto. Lembram daquele pensamento, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes? E que essa segunda vez é sempre mais difícil do que a primeira? Então nós vamos escolher essas provas para refazer aquele caminho. A própria escolha de refazer o caminho já é o planejamento de uma prova. Tudo aquilo que vem como consequência desse caminho que vem sendo refeito também faz parte dessas expiações. São expiações que nós estamos vivendo, que nós vamos então vivenciando. Mas é assim, né, André?
E se nós tivermos isso bem gravado na nossa consciência, certamente nós trabalharemos sempre pelo melhor. Mas como eu falei para vocês, nós estamos tão alienados da nossa condição espiritual que nós agimos como se não houvesse nada no futuro, nenhuma consequência nos esperando. Só que tem, sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e pelo mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, mais uma vez, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre provas, livro Céu e Inferno, nas entrevistas. Nós teremos ali vários espíritos falando das provas que foram bem-sucedidos, e nas provas em que falharam. Temos histórias para todos os gostos ali. A prova, por exemplo, do suicídio. Quantos espíritos passam por isso? De serem colocados à prova, né? Dona Ivone mesmo contou a sua história na biografia dela, que as experiências dolorosas que ela vivenciava era exatamente ali para testar a resistência dela para o suicídio que ela mesma praticou, né? Obviamente, né? Que o suicídio que ela praticou em sua existência anterior. Depois aqui para nós, 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado a seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Pergunta interessante de Kardec. Quando, por exemplo, no caso do vício, tem espírito que escolhe viver nesse ambiente como prova, mas tem aquela malandragem também que escolhe para poder aproveitar da situação? Tirando, por exemplo, do vício, a gente pode colocar da riqueza, que é mais interessante, né? Na próxima encarnação eu quero escolher a prova da riqueza. Só que nas segundas intenções assim eu posso viajar no meu iate, posso viajar no meu jatinho, posso comprar as joias, posso desfrutar ali de tudo que a sociedade pode oferecer, mas é minha prova. Então, na verdade, o espírito traz dentro de si aquele desejo de querer desfrutar daquilo. Então, em segundo plano, sempre tem essa busca pelo prazer, que na verdade acaba se tornando o objetivo principal. Então, somente o espírito bem consciente, por isso então a necessidade da presença desses espíritos sábios, que vão sondar a nossa intimidade, para saber exatamente do porquê daquilo tudo, se é realmente o nosso verdadeiro desejo de superar aquela nossa tendência inferior, ou se é uma facilidade que nós estamos buscando. Resposta dos espíritos a Kardec, então, né? Ou seja, o espírito escolhe porque ele quer vencer o vício, ou ele escolhe porque gosta? Há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral ainda é pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo, que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Olha que interessante, né? Bom dia, professor. Que interessante essa questão. Muitas vezes, né, o espírito fala assim: olha, eu queria vivenciar a prova da riqueza, porque eu sei que eu preciso superar esse meu materialismo, esse meu orgulho e tudo mais, né? Aí os espíritos olham para ele, começam a sondar a profundeza da alma, e ele está batendo palminha ali, né? Tomara que eu consiga, tomara que eu consiga. E os espíritos sábios vão dizer assim: ah, ele quer? Então a gente vai deixar. E aí vem aquela frase também que é muito interessante: cuidado com os seus desejos, que eles podem se realizar. Só que aí o espírito, nesse caso, ele vai viver essa experiência e sabendo já, né, os espíritos, né, os orientadores, sabendo que ele vai ceder e que ele vai se machucar. E esse machucado vai ser para ele exatamente para que ele possa despertar.
Então essa malandragem nossa, né, é aquela história do aluno querendo ser malandro para cima do professor para poder colar na prova. E o professor só olha para a cara dele e fala assim: o que você fez, eu já fiz 50 vezes mais, com muito mais criatividade. Mas o aluno se acha esperto, né, como todo bom aluno, né? Ele acha que o professor nunca fez isso, nunca teve problemas, que o trabalho que ele vai pegar ele copiou da internet na cara dura, o professor não percebeu isso, que a linguagem que ele está escrevendo não é uma linguagem dele. Então aquelas coisas bem cara de pau, né? Só que nesse caso do mundo espiritual, as experiências vêm exatamente para nos despertar. E se nós realmente desejamos uma facilidade, essa facilidade pode chegar. Só que na verdade ela vem para nós como uma grande prova, que nós vamos aprender através de muita dor. Para finalizarmos, nosso último item hoje. Deixa eu ver aqui. Nós estamos na 265. Ainda temos algumas tantas aqui ainda para estudar. Então vamos para 265, vamos para 266. André lembrou aqui, volta e meia eu digo que também já tive 25, 30 anos, né? Então não me enrola. Pois é, né? Estamos chegando já no finalzinho já, Andréia. Última questão que a gente vai analisar aqui. Questão 266, vamos lá. Deixa eu ver aqui, nessa 266 longa. Vamos para aqui na 265, pessoal. Que a 266 tem aqui a resposta dos espíritos, que é curta, mas tem um comentário profundo aqui de Kardec. Profundo não, longo mesmo, né? Então a gente vai devagar aqui para poder não desperdiçar a oportunidade do nosso aprendizado, né? Porque aqui na 266, né, Kardec pergunta, né, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Né? Então, essa pergunta que Kardec faz, a gente vai deixar para estudar isso no nosso próximo encontro. Também é assim, né? Porque ou o espírito, na malandragem, escolhe provas, entre aspas, né, que para eles vão ser prazerosas, outros escolhem provas que são fáceis. Né? Olha, eu quero assim passar por uma prova tal, né, uma prova de doença no meu corpo físico, para que eu possa melhorar aqui a minha visão, valorizar a minha vida. Então eu vou escolher uma prova em que eu vou ter uma dor de dente. Aí os espíritos, olha, mas você quer uma prova do seu corpo físico, você escolhe uma cor de dente? Devagar, né? Não vamos pegar tudo de uma vez também, vamos pegar um pouco leve. E aí o espírito começa então a enrolar, né? Então, aí nós vamos saber claramente, né, que moralmente os espíritos então que tentam vivenciar esse tipo de experiência que não vai trazer aprendizado nenhum, são aqueles espíritos fracos ainda moralmente, né? Chega, né, Brás? Muita tentação, né? É muita provocação para uma pessoa só. André colocou, né, eu já vou preferindo ficar trabalhando lá por uns 200 anos pelo menos. Voltar está muito complicado. Sabe o que acontece, Andréia? Eu ia falar isso agora, você já acabou antecipando. A motivação que muitos espíritos têm para escolher provas, principalmente as provas que vão além da capacidade que o espírito tem de lidar, se dá exatamente por causa da culpa. Né, como eu falei para vocês, estudando com o espírito Joaquim de Aruanda, aqui no Pautalk, né, que fazia estudos na sala Espiritismo Ecumênico, ele estudava o Livro dos Espíritos com a gente. Para quem não conhece, né, já contei várias vezes sobre ele. Ele era um grupo de estudos aqui do Pautalk, do interior de São Paulo. Então o médium incorporava esse espírito, que ele era um espírito que tinha ali relação com a Umbanda na sua última encarnação e também, né, durante a sua vida no mundo espiritual. Ele tinha falado na época, coisa de uns 6, 7 anos, que ele já estava se preparando para uma nova encarnação. Então, ele, através da incorporação, ele fazia estudo aqui no Pautalk. Então era o espírito que fazia com a gente, era muito legal o estudo. E ele falava com aquele jeito, né, típico dos preto velhos e tudo mais, né? Então o Joaquim de Aruanda, ele comentava o seguinte com a gente quando falava exatamente sobre essa questão da reencarnação. Ele falava assim: a fila de espíritos implorando para reencarnar parece a fila do INSS aqui no Brasil, porque tem tanto espírito que reencarna que muitas vezes o peso da culpa é tão grande, e nós vimos isso no livro Memórias de um Suicida, que houve aquele momento em que os espíritos deveriam escolher se eles trabalhariam, se eles estudariam, se eles reencarnariam. Eles tinham livre-arbítrio para escolher.
E mesmo o espírito ainda não estando pronto, ele estava implorando para reencarnar, porque o suicídio que ele tinha cometido provocou nele uma culpa tão profunda que ele queria alívio dessa culpa. E ele achou que a reencarnação seria o melhor caminho. E ele escolheu, e foi concedido para ele esse pedido. Então tem espíritos que reencarnam, que conforme o Joaquim Aruanda falava, ele dizia assim, que tem espíritos que caem de joelhos chorando, implorando para reencarnar, passando pelas piores provas que fossem possíveis, porque ele queria se livrar daquela culpa, daquela dor. Então, por exemplo, um espírito que tenha cometido uma atrocidade contra um grupo de pessoas ali, então ele matou, ele roubou, ele deixou as pessoas morrerem de fome, e aí então ele chega no mundo espiritual, passa por aquela fase de perturbação que é tão dolorosa, e aí quando ele começa a tomar consciência, ele fala assim, olha, me leva de volta para lá, me faz ser ali um aleijado, um ignorante, uma pessoa que vai ser espancada todo dia, que vai morrer de fome, porque é isso que eu mereço, é isso que eu quero. E aí os espíritos, vêm exatamente os espíritos conselheiros e falam, calma, não é assim que você vai resolver. Você tem que aprender a se perdoar e aquela coisa toda. Então, enquanto esse auto-perdão não chega, os espíritos imploram. Então, para nós que pensamos assim, mas eu não quero voltar para cá tão cedo, basta nós chegarmos lá e a nossa consciência despertar. Para muitos de nós, o desejo de reencarnar vai ser quase que imediato. Olha, me põe de volta logo que eu quero voltar para corrigir. Porque eu sei que eu errei, eu sei que eu não devia, mas agora eu estou melhor. Aí os espíritos vão dizer, calma, não é assim. Vamos devagar, vamos primeiro organizar a sua cabeça, vamos fazer você entender tudo certinho. Aí quando você estiver pronto, você vai. Então, tem aquilo que nós desejamos do lado de cá, e tem aquilo que nós desejamos do lado de cá. E nós mudamos bastante o nosso modo de pensar a partir do momento em que nós começamos a ter ali um melhor entendimento sobre essa realidade. Então é assim que nós vamos aprendendo. Então aqui nós paramos, pessoal, para a gente poder encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Paramos aqui na questão 265, vamos para 266, falando exatamente sobre essa malandragem dos espíritos, né? De escolherem provas que para eles são prazerosas, ou escolherem provas que para eles são mais light, mais leves, né? Então, temos ali sim, tudo é analisado, existe ali um mapa, né, um mapa de realizações ou de equívocos, tudo é analisado, tudo é preparado para que tudo dê certo. E sempre dá certo, né? Mais dia ou menos dia. Se nós atrasamos, o atraso não é definitivo, né? Nós sempre temos tempo de recuperar. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje, né? Mais uma vez, questão 266 será o próximo tempo